Cara, na verdade, acho que mais do que pegar e fazer uma pergunta já queima-roupa, acho que era legal resgatar um pouco dessa tua trajetória e perguntar assim, para começar, comentar um pouco como é que foi essa coisa de surgir a Bullbox, como é que foi você falar, porra, vou abrir uma empresa, entendeu? Legal, legal. Então, para quem não me conhece, eu sou o Marco Gomes, sou o fundador da Bullbox. Se o som estiver ruim, vocês me avisem que eu falo mais alto, mudo a posição do microfone, enfim. E eu fundei uma empresa de tecnologias para publicidade em 2006, mas a coisa, na verdade, vem de muito antes. Então, eu sou programador desde muito moleque, assim, desde 12 anos. Eu falo que eu sou programador profissionalmente desde que eu tenho 12 anos de idade, porque foi quando eu vendi meus primeiros sites. Eu fazia sites para comércio local. Sou de Brasília, de uma cidade na periferia de Brasília, a 40 quilômetros, chama Gama. E aí eu comecei a vender sites, comecei a trabalhar com internet e rapidamente, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar na área de comunicação digital com uma produtora online que prestava serviço para agências. E essa coisa foi meio que crescendo dentro de mim, assim. Eu fui aprendendo sobre comunicação meio que enquanto meus amigos aprendiam coisas de adolescente, sabe, assim. E aí eu fui aprendendo, com 18 anos, com 17 anos eu entrei numa grande agência de publicidade em Brasília. Foi aí que eu tive o maior conhecimento mesmo, assim, foi quando eu aprendi mais, foi quando eu entrei nessa grande agência. Entrei como estagiário, rapidamente eu virei programador, contratado, e em um ano eu já era líder da minha equipe, a equipe de 15 pessoas. Eu saí de lá como líder dessa equipe de 15 pessoas, com 20 anos, todos eles eram mais velhos que eu. E eu fazia programação para publicidade. Com esse lance de misturar o que eu fazia por diversão, que era blog, né? Desde 2003 eu já blogava, já estava envolvido nas redes sociais que existiam, já observava o Orkut crescendo no Brasil. Então, de um lado você tem, na época, 70 milhões de pessoas produzindo conteúdo de graça na internet. Do outro lado, você tem o mercado digital do Brasil de publicidade crescendo cada vez mais. Eu vendo lá as agências crescendo e tal. Muito legal isso, em 2005/2006. E, por outro lado, eu tinha minha paixão por programação. Então, eu juntei as três coisas. Numa madrugada, eu criei um protótipo que fazia publicidade nesse conteúdo gerado pelo usuário, que na época era uma coisa que era muito difícil, não tinha. Então, qual que era a minha intenção? Ajudar os meus amigos blogueiros a ganhar dinheiro. Como que eu vou ajudar meus amigos blogueiros a ganhar dinheiro? Pô, a gente põe propaganda no blog dos caras, as agências recebem do anunciante, paga o cara. E basicamente era isso que esse produto que eu criei fazia. Isso teve uma atenção internacional do TechCrunch, que é o maior veículo sobre startups e empreendedorismo do mundo. Eu tinha na época 20 anos. Essa cobertura do TechCrunch, essa atenção, fez com que investidores vieram atrás e aí que a história começou de verdade. Então, eu aprendi sobre investimento de capital de risco, eu me mudei, larguei tudo. Tinha? Eu tinha 20 anos. Eu fazia um curso universitário, fazia computação na UNB e eu era líder técnico dessa equipe, coordenador dessa equipe de 15 programadores. Larguei tudo e me mudei para São Paulo sem nada, para morar no quarto de uma amiga. Era o quarto do filho dela, na verdade. Ela botou o filho dela num outro quarto e eu fiquei lá dormindo no quarto do filho dela durante um tempo para poder realmente conseguir me estabelecer e ver o que ia acontecer desse projeto que eu tinha, desse sonho. Então vim assim, meio na cara, na coragem, com a minha mãe achando que eu estava meio maluco por largar um curso universitário que ela tanto sonhou para o filho dela. Mas vim e cheguei aqui em maio de 2007. Em agosto eu peguei um investimento, e o Marcos Tanaka, que é o co-founder da empresa comigo, que eu conheci aqui em São Paulo. Ele acreditou no projeto e a gente criou essa empresa juntos. A gente pegou um investimento de $300 mil de uma empresa chamada Monax Capital, que inclusive estava aí palestrando hoje. E estão me ligando. Agora não, amigão. Peguei um investimento de $300 mil, fundamos a empresa, começamos a crescer, a coisa começou a dar certo. Em 2010, fomos a única empresa brasileira a receber investimento da Intel Capital. Foram alguns milhões de dólares no Series A, investimento do tipo Series A. E, enfim, as coisas estão acontecendo, estamos chegando a 60 pessoas agora, os números estão bem interessantes, atingindo 60 milhões de pessoas no Brasil, que é 100% da audiência de blogs. Então, aquele sonho que eu tive lá atrás de ajudar meus amigos blogueiros,
Hoje, a minha empresa já atinge 100% dos leitores de blog no Brasil. Pelo menos uma vez por mês, qualquer pessoa que leia blog no Brasil vê um anúncio exibido pela Bubox. 75% da internet brasileira. Então, é um negócio que, para a gente, é muito interessante. Olá, boa noite para todo mundo. Boa noite, Marcos. A sua história é muito interessante, né? Para quem vê toda a tua trajetória, a tua infância, né, tudo que você passou, é muito interessante como é que você realmente conseguiu construir esse caminho de sucesso. E até entrando um pouquinho, né, na questão do teu perfil, né, que é o jovem liderando hoje, né? A que você deve tanta determinação para você ter chegado até onde você chegou aqui, né? Com percalços, obstáculos, como é que você conseguiu? A que você acha que deve isso, né? Assim, não tem uma única resposta, são vários fatores. Então, desde o lugar que eu cresci, que me fazia pensar sobre risco o tempo inteiro, muita gente cresce em lugares assim, então, pô, você tem que saber, se você passar por essa rua, você pode tomar uma surra. Se você passar por aquela, você pode tomar um tiro. Se você passar por aquela, onde você vai? E isso, quando você é criança, não é que vida sofrida, não é nada disso, assim, era a vida, that's it. E isso faz com que você aprenda a lidar com risco, você aprende a lidar com detectar o risco e com analisar as coisas com um pouco mais de calma, mais agir rápido. Até coisas como, sei lá, o fato de eu ver coisas em volta de mim que eu não queria que acontecessem comigo, o fato de eu ter estudado mesmo sem ter grana e tal. Eu estudei nos melhores colégios públicos que eu conseguia estudar, porque meus pais faziam um puto esforço, me mandavam para longe, para estudar longe, porque o melhor colégio público estava longe de casa, não estava perto. Então, todo esse esforço de outras pessoas que estavam em volta de mim para me ajudar, até os lugares, o que eu passei, tudo isso ajuda a formar. Mas também tem um pouco de esforço pessoal, enfim, tem um monte de coisas. Já me falaram, e eu acho que é um negócio legal, que não é que eu dei sorte. Eu estava preparado, as oportunidades apareceram e eu abracei. Assim. Um monte de gente tem oportunidades e deixa passar, e um monte de gente, infelizmente, não tem oportunidades. Eu tive algumas oportunidades, deixei passar algumas, mas as que eu agarrei, eu acho que funcionaram até aqui. E tomei uns riscos também. Assim, eu larguei a universidade e até agora eu não sei se isso foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Até agora tem sido bom. Foi bom largar a minha universidade lá em Brasília, não me formar e vir para cá trabalhar. Mas vai saber se daqui a 20 anos eu não preciso de um diploma e eu não tenho, sabe? Então, é uma história que não é uma história de sucesso, assim, eu considero, né? Pessoalmente, não é uma história de sucesso e pronto, já acabou. Porque eu tenho 25 anos, se eu achar que minha história já está feita, perdeu a graça, né? Então, acho que ainda tem muito chão pela frente, sabe? Minha empresa tem 60 funcionários, eu quero que ela tenha 600 muito em breve. Falta muito chão. Não é uma coisa... Se eu me deixar convencer que acabou, beleza, estou tranquilo, bonitão, vou curtir férias, a galera aí mais nova, a geração Restart vem e passa por cima de mim, então não tem como, né? Cara, deixa eu fazer uma pergunta, então, você falou disso... Tá todo mundo ouvindo bem, só para eu saber, ok? Beleza. Você contou um pouco dessa tua história, a trajetória de você ter começado a liderar uma equipe super cedo. Então, o tema aqui é liderança Y. Você era o cara mais novo, você estava liderando uma equipe de 15 e você teve que aprender muita coisa ali na raça. Diz aí, por exemplo, uma das coisas que você pegou e aprendeu que não dá certo quando você estiver liderando uma equipe de 15 pessoas e você é o cara mais novo. Tem um monte de coisa que é difícil, assim. Primeiro, você tem que saber ler as pessoas muito bem, porque pode ser que o cara não acredite em você porque você é novo. Então, você tem que mostrar que você sabe algumas coisas. Você tem que ter muita humildade para mostrar que você não sabe um monte de coisa. Eu não sei um monte de coisa. A empresa tem lá um monte de gente, um monte de VPs com 20 anos de carreira. Tem os caras mais incríveis trabalhando comigo do mercado. E a gente se ouve e conversa bem. Mas você tem que ter humildade também de falar que você não sabe tudo. E, na verdade, você não sabe quase nada, né? Assim, essa é a verdade. Eu tenho confiança no trabalho que eu faço, mas você tem que saber também admitir quando você está errado, você tem que saber ouvir a experiência das pessoas. E é mais uma liderança por, cara, vamos fazer assim porque vai dar certo, confia em mim, do que um lance meio, vamos fazer assim porque eu estou mandando. Porque você não consegue mandar em alguém mais velho que você, ponto. Assim, acho que é meio contra as regras da humanidade você ouvir uma ordem de alguém que é muito mais novo que você. Ou você, como mais novo, né, como um par ali,
convence a pessoa, convencendo mesmo no papo, mostrando e trocando ideia, na imposição não vai rolar, não tem como, assim. Aí, mais uma coisa, aí uma pergunta também pessoal, porque rola assim. Muitas vezes os caras costumam, tem todo um estereótipo que as pessoas utilizam para pegar e descrever um cara da geração Y. Ou acontece muito num investidor de risco, algum cara vir falar com você já achando que você é de um determinado jeito. Você se vê refletido nessas definições que o pessoal faz da geração ou não? Você fala, putz, é outra coisa. A geração Y está meio... Agora está começando a se abalar, mas a geração Y está meio glamourizada, né? Bastante glamourizada, na verdade. É óbvio que é uma geração super diferente, com valores que a gente não consegue, que as gerações anteriores não conseguem entender, com essa necessidade, por exemplo, uma das necessidades de paixão pelo trabalho, que é um negócio muito legal, que a geração Y tem e as outras têm menos. E tudo isso é uma coisa que se glamourizou bastante, mas que tem também um monte de falha, né? Então, eu li um texto recentemente que quebrava um pouco desse glamour, assim. Que, a geração Y é uma geração que acha que já nasceu talentosa, sabe? Que acha que é superior aos outros, que não precisa provar o seu valor, que o valor já está provado. Eu sou geração Y, eu dou valor ao meu trabalho, eu trabalho bastante e eu, sei lá, estou comprometido com resultados e eu não preciso estudar, por exemplo, esse tipo de coisa. E não é bem por aí, assim. A geração Y tem um monte de glamour que precisam ser quebrados. E voltando um pouco, depois desse comentário, à pergunta, tem um monte de coisa que eu me identifico, claro. Paixão pelo trabalho, o fato de você, enfim, estar sempre conectado, você pensar de um jeito diferente, você agir de um jeito social na internet e na vida real de um jeito diferente do que as outras gerações agem. Mas também tem um monte de coisa que eu acho que é específica minha. Então, assim, eu me vejo em várias características da dita geração Y. Inclusive, às vezes, me procuram para fazer matérias, para fazer eventos como esse por conta disso. Mas eu sou só mais um dessa galera, assim, não tem muito... Existem um monte de coisas que é glamourizado também que eu não faço. E pegando um gancho um pouco da sua pergunta, né, falando um pouco dessa geração Y, né, você se encaixa ou não? Sendo até específico, né, dizem os especialistas de carreira que na vida você passa por alguns setênios, né? Então você tem do 0 aos 7 anos, do 7 ao 14, e você está com que idade hoje? 25. E tem a geração do 21 ao 28 anos, que é o quarto setênio que eles chamam. E eles falam que esse público, eles têm uma grande habilidade técnica, então, assim, um grande conhecimento, e que as emoções, às vezes, são mais impulsivas, né? É o pessoal que tem aquela impulsividade mais aflorada. Você se encaixa nessa teoria, olhando essas características, ou não? Acho que sim. Tá meio ruim o retorno aí. Acho que sim. Óbvio que eu sei me controlar, eu sei não deixar minhas emoções passarem por cima, mas uma das coisas importantes que eu fiz, que eu escolhi para mim, na verdade, foi me cercar de gente que é diferente de mim e que me completa. Então, por exemplo, o CEO da minha empresa, com quem a gente combinou de criar essa empresa junto, é um cara que já tem mais de 30 anos, menos de 35 anos, e ele é um cara que é bem diferente de mim. Então, a gente consegue se regrar bem e a gente consegue se equilibrar e daí, acredito eu, tirar o melhor resultado das coisas. Então, assim, não é porque eu posso vir a ser um cara que tem um grande conhecimento técnico sobre o que eu faço e faço as coisas quando eu quero fazer e faço as coisas do jeito que eu quero fazer, não é por isso que a minha carreira é assim, que minha vida é assim, muito pelo contrário. Eu me cerquei de gente que, na verdade, não deixa a coisa virar uma comunidade hippie, saca? Assim, tem que ter um equilíbrio aí que eu acho que foi importante. E eu acho que isso é importante, na verdade, para todo mundo. Assim, uma das lições que eu aprendi é essa, de você se cercar de gente muito diferente de você, ao invés de cercar de gente igual a você. Legal. E só complementando mais uma vez, ainda nessa questão do perfil da geração Y, né? Falam, né, os estudiosos, os estudos que